É em meio às montanhas da cidade de Mariana que o Instituto de Ciências Humanas e Sociais, o ICHS, se instala. Fundado em 1979, o Instituto objetiva promover um ensino de alto nível, o desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensões voltados para a comunidade. Conversamos agora com a ex-servidora do ICHS, Clélia Maria Faria da Silva, que trabalhou no Instituto por cerca de 30 anos. Estava desempregada, daí eu fiquei sabendo que o ICHS ainda não era o ICHS como o instituto mesmo. O diretor da faculdade na época era o Cônigo José Geraldo Vidigal de Carvalho, e ele estava precisando de uma pessoa para trabalhar na faxina. Então eu fiquei sabendo e fui lá conversar com ele. Ele já me conhecia, porque ele já tinha dado aula para mim no ginásio, né? Naquele tempo falava-se ginásio. Então ele já me conhecia, fui lá me apresentar para ele e ele me contratou como faxineira na época. Depois eu trabalhei, acho que uma média de uns 10 anos na faxina, aí fui transferida para a biblioteca, trabalhei um tempo lá na biblioteca, saí, trabalhei na secretaria da diretoria. Depois eu não quis ficar mais na secretaria da diretoria, fui trabalhar na secretaria dos colegiados de curso. Depois eu saí também, fiquei uns 9 anos no colegiado de curso, depois fui trabalhar na seção de ensino e foi até a me aposentar. Bom, para mim, o ICHS, quer dizer, minha vida, eu posso contar que quase que se resumiu, né, de agora para trás, no ICHS, porque eu passei a maior parte da minha vida lá, porque eu trabalhava de 8 horas até as 17, né, no início. Depois eu comecei a trabalhar, que eu estava na sessão, nos colegiados e na sessão de ensino, praticamente não tinha horário, porque eu era responsável, né, pelo colegiado. Então, se tinha serviço, eu era secretária sozinha, e tinha serviço que eu não dava conta, eu tinha que ficar além do meu expediente e trabalhando lá. Então, assim, de segunda a sexta, a minha vida quase que se resumia no ICHS. Olha, é muito importante a relação do ICHS com a cidade. Nos tempos atuais, por exemplo, com essa tragédia que teve da Samarco, vou dizer uma coisa para vocês, com toda sinceridade, aquilo que eu penso, se não fosse o ICHS, se não fosse o ICSA, se não fosse a UFOP, Mariana tinha sido um arraso muito pior ainda, porque ficou sem as empresas, né? Mariana ficou sem as empresas, e prefeitura, você sabe como é que é, né? Então deixa muito a desejar. Então, assim, economicamente, eu vou falar para vocês que o ICHS, o ICSA, enfim, a UFOP que segurou a barra da cidade, viu? Então, se ficar sem o ICHS, Mariana, vai ter uma perda muito, mas muito grande. E isso sem falar na época que Mariana já ficou sem o curso de Direito, que era para ser aqui em Mariana, por problemas políticos, né? E então o curso foi removido para Ouro Preto, e Mariana perdeu demais da conta. Nós não podemos ficar sem o ICHS em Mariana. Quantos e quantos professores, né, que formaram no ICHS, gente daqui da cidade, gente de fora, formaram verdadeiros professores, assim, gabaritados, né, na cidade, e então eu acho que a importância é muito grande. Eu mesma, né, que sou moradora daqui de Mariana, fiz um curso de secretariado executivo, eu trabalhava no ICHS e fiz um curso na UFOP, trabalhava durante o dia e à noite, assim também como outros colegas. Nós tivemos a oportunidade de fazer o curso, né, e eu trabalhando sempre no ICHS. Então a importância do ICHS para Mariana é muito grande mesmo. Olha, hoje eu, por exemplo, eu já tenho 4 anos que eu já estou assim aposentada, né? Então eu estou meio distante do ICHS, mas eu vejo, por exemplo, quando eu passo nas ruas, que eu vejo os alunos do ICHS, que eu sei que são alunos do ICHS, então eu vejo assim, o movimento de alunos, essa juventude toda, né, em busca de formação, é muito importante. Igual eu, que estou aposentada, os alunos que já foram meus, né, no tempo que eu trabalhava, conhecidos, continuam assim, sabe? Dão atenção pra gente, do mesmo jeito, me gritam pelas ruas, oi Clélia, você tá boa, você sumiu, sabe? Então, assim, eu acredito com outros funcionários também, com outras pessoas que conhecem, você vê assim, você vai ali no jardim, que é a praça principal aqui de Mariana, você vê todo mundo,
sabe? E eles que fazem um movimento assim no jardim. É a alegria do povo, pessoal do CHS. Esse povo jovem é muito bonito. A gente vê no jardim a harmonia que tem entre eles, tudo ali reunido ali, ó. O horário de lazer deles é ali na pracinha. Eu acho que eles contribuem sim, o pessoal do CHS contribui pela população, embora não tenha esse reconhecimento. O povo de Mariana, para não falar outra palavra mais agressiva, que eu falo assim, é assim, entre aspas, conservador. Então, eu acho que como é o povo jovem, tem uma cabeça muito mais aberta, e o povo mais antigo é mais retraído, assim, então eles não dão muito valor, muita importância, não. Eles acham que é mais fazer bagunça, fazer balbúrdia. Então, eu discordo, sabe, assim, completamente. Porque o povo jovem tem um outro tipo de alegria do que esse povo mais antigo, né? Mariana é uma cidade de gente antiga, né? Então, assim, eles separam muito esse tipo de coisa, mas isso é para uma minoria de gente, porque tem muita gente jovem em Mariana, da cidade, e que, sim, que reconhece e entrosam com os alunos do CHS. Gente, mesmo não sendo estudante. Atualmente, a UFOP é composta por 3 campi, que ficam nas cidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. Com um total de 47 cursos presenciais e 11.141 alunos matriculados, o ICHS foi o primeiro a ser criado em Mariana e cedia os cursos de História, Letras e Pedagogia. A ex-aluna do curso de Letras e atual mestranda do programa de pós-graduação em Educação da UFOP, Daiane Mendes de Oliveira Rossi, comenta como foi um pouco da sua experiência. É uma oportunidade incrível, é um instituto que dá muito apoio pra gente. A minha graduação foi inteira, né? O meu mestrado agora está sendo lá, e assim, o nível de comprometimento dos professores, o nível de apoio, é um lugar de fácil acesso, a gente consegue viver com pouco, não precisa de muito para chegar até o instituto, e o clima é muito acolhedor. Eu gosto muito, eu me sinto muito bem fazendo parte dessa equipe. Eu acho que o Instituto é fundamental para a cidade. Para começar, pela geração de renda, as pessoas precisam de alugar os imóveis, né? Precisa de movimentar o comércio, e a equipe do ICHS, os alunos, eles fazem isso muito, muito bem. Então, assim, sem contar na questão econômica, é um conforto para as famílias também, que você pode mandar o seu filho para próximo da sua casa, numa instituição de excelente qualidade, e, assim, a criança não precisa, ou o adolescente, o jovem, não precisa sequer sair da cidade. É muito bom ter esse apoio, esse instituto, né para a gente aqui. Bom, eu diria que a partir do momento que você aumenta o nível de cultura da cidade, que você tem essa como que eu vou dizer, essa conexão, né, comunidade acadêmica e sociedade, isso todo mundo ganha, sabe? A característica de família da cidade é incorporada no ICHS, quanto a questão do mundo acadêmico vai para a cidade. Isso ajuda, né? É um apoio de mão dupla para todos nós. Eu acho que a gente precisa mesmo de usar todo o nosso conhecimento científico para investir no lugar que a gente mora, se a gente quer melhorar, se a gente quer pensar em situações, né, mais viáveis que a gente possa fazer, né, pela nossa comunidade, tanto acadêmica quanto da nossa cidade. O meu projeto, por exemplo, ele investiga a política de pós-graduação da UFOP. Assim, como essa política é percebida pelos agentes implementadores, que são os professores, os alunos, os técnicos, que é quem trabalha mesmo com essas questões. E dentre os programas que eu escolhi na UFOP, eu escolhi o da educação, exatamente por ele estar em Mariana, por ser um programa novo, em ascensão, né, com um programa tão jovem que já conseguiu subir de conceito, como outros que têm 20 anos de prática e não conseguiu ainda. Então, assim, é importante para mim checar essa perspectiva, ver como que esses agentes estão trabalhando, como eles enxergam e como eles atuam de acordo com as normas, como eles interpretam, se eles acham que está claro a instrução que vem da CAPES ou não. Isso é importante, porque assim, se a gente quer o nosso instituto funcionando bem, com uma pós-graduação coerente, bem montada, estruturada, a gente precisa primeiro ver como esse programa o que ele precisa para melhorar, para oferecer, né, melhor suporte para todos nós. E assim, eu achei, o que eu tenho percebido é que é um programa muito bem estruturado. Nós temos outros que, assim, não posso dizer patinam, mas já mantém notas por muito tempo, tem problemas às vezes de organização, de estrutura, e assim, a minha pesquisa ainda está bem no início, sabe? Mas
Pelo que eu pude perceber, o apoio e a organização, o clima organizacional eu tenho tendências para acreditar que isso tem influenciado muito no retorno que esse programa tem, em termos de nota, em termos de aquisições, né, de crescimento. Quanto aos outros programas, não são na cidade de Mariana, mas sim, é importante, né, são todos outros no campus de Ouro Preto. Mas eu acho importante para ter mesmo esse contraste, porque embora sejam cidades tão próximas, de uma mesma universidade, elas apresentam características assim, completamente diferentes de estrutura, de organização e assim, então eu acredito que dessa forma, comparando todos eles, eu vou conseguir contribuir de alguma forma, não só para os programas, não só para a cidade de Mariana, mas para Ouro Preto também e para a nossa pós-graduação em geral. Algumas pessoas pensam que existe essa separação entre a universidade e a comunidade marianense. No entanto, existem projetos de extensão promovidos pela instituição que são voltados para a comunidade, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, que é promovido pela CAPES. Nesse projeto, os alunos dos cursos de licenciatura da UFOP iniciam a sua carreira na docência nas escolas da região de Ouro Preto e Mariana. O aluno do curso de História e participante do PIBID, Tiago Henrique Borges Brito, nos fala como foi a sua participação no PIBID. Que o projeto de extensão ele possibilita com que a gente tenha um contato direto com a produção desse conhecimento que a gente adquire, que a gente reflete e que a gente possa se deparar com isso dentro também da realização da prática, da imprevisibilidade do contato com as outras pessoas e que muitas vezes essa produção teórica, juntamente com a realização da prática, ela vai construir, né, e possibilitar com que haja uma contribuição com ambas os contatos ali, né? Seja de quem propõe, seja daquelas pessoas que vão se deparar com aquela produção. Então acho que é realmente possibilitar movimentação e muitas vezes consolidar mudanças, acho que para todas as pessoas envolvidas. Na época tem uma somatória de questões, né? Acho que os assuntos retratados sobre as questões étnico-raciais, questões de gênero, orientação sexual, tudo isso é um possibilitador de adquirir novas formas de relações sociais, né? Uma vez que elas são suprimidas, invisibilizadas, a gente consegue trazer, eu acho que o movimento é muito mais de trazer as demandas, né, daquilo que a gente vive no cotidiano, para que a universidade possa refletir sobre isso e, a partir de então, dessa complexidade da realidade, concretizar um conhecimento que seja de todas as pessoas, né? Não tente replicar novamente essa colonialidade aí do saber que a gente vem refletindo, né? Eu acredito que na minha formação aqui, eu estou realmente há pouco tempo, estou no 6º período do curso, mas a partir das instituições e dos órgãos que eu frequentei, no caso meu, que é o Coletivo Negro Brahma Mané e do NEABI, esse contato se deu de forma retroalimentativa, sabe? Da gente poder fazer parte da comunidade e ao mesmo tempo tensionar as demandas na universidade. Isso se fez de uma forma bem orgânica e criando esses espaços, né? Tentando preencher as lacunas. Então, simplesmente fazer parte também desse projeto de extensão possibilita, né, através desses outros órgãos, que a gente construa juntos as demandas que vêm a todo instante surgindo e oxigenando, né, todas essas pessoas. Eu acredito que, a princípio, por mais que a gente não veja resultados a curto prazo, muitas vezes, apesar da gente perceber algumas conquistas em certos momentos, acredito que a longo prazo a gente consiga realmente eliminar certos tipos de resquícios aí que adentram uma sociedade que passou por séculos de escravidão, reafirmação de estereótipos. Então essa construção a partir de uma demanda que venha da sociedade e que a comunidade também tem uma responsabilidade sobre isso, juntamente, principalmente acho que da universidade de acolher, né, e de colocar esses sujeitos para dentro, né, para produzir o conhecimento. Eu acho que isso, a longo prazo, possibilita que outras relações sociais possam surgir, né, sem colocar, acho que, hierarquias, né, de uma universidade que vai trazer os benefícios, mas com que essas lutas em diversos eixos paralelos possam realmente
consolidar uma sociedade que ultrapassa os limites, né, que hoje a gente vê aí de diversas opressões. E óbvio que vai ser sempre uma tensão, uma disputa, mas acho que a gente consegue, a curto e médio prazo, entender essas relações, essas demandas, assim. Por mais que os projetos de extensão tenham o objetivo de chegar a toda a comunidade marianense, percebe-se que alguma dessas ações não chega a toda a comunidade. O morador de Mariana, Jairo, é dono de uma barbearia local e comenta um pouco da sua relação com o Instituto. Meu nome é Jairo, eu sou morador daqui de Mariana, tenho um empreendimento aqui, uma barbearia. Diretamente, eu não sei qual projeto existe em Mariana pela UFOP. Se tiver algum, às vezes a gente até sabe dele, né, mas não sabe diretamente que é a UFOP que está promovendo ele. Minha relação com o Instituto é de proximidade dos alunos, né? Como eu tenho uma barbearia, então o meu vínculo com o Instituto é que quanto mais giro de alunos, mais giro de pessoas tiverem aqui no município, vão ser potenciais clientes que eu vou ter. Olha, Mariana, o município de Mariana sofreu bastante com o último evento, né? Com a tragédia que se teve com as empresas, com a mineradora. Então, é muito importante do Instituto continuar na cidade, né? É muito importante para continuar trazendo a economia e fazendo com que não perca não vou falar projeto, né? Mas não perca esse bem que acabou se tornando no município de Mariana. Bem, a relação ultimamente está bem instável, né? Teve aquele último parecer, né? Que a própria instituição estava sofrendo porque queriam tirar o Instituto daqui e não é muito bom, principalmente por causa do último acontecimento, igual eu respondi na última pergunta. E o que acontece? Acabou tendo uma visão errada, porque se você pesquisar mesmo com a maioria da população, ninguém está satisfeito. Pelo menos nós que somos empresários, microempreendedores, né? O que acontece? Não tem muita rentabilidade diretamente. A cidade ficou muito bitolada às mineradoras. Então esqueceram que existe uma outra forma de sobreviver sem ser diretamente com as mineradoras. Então todo mundo ficou muito dependente. A mídia acabou fazendo errado. Mostrou que a população está satisfeita em o Instituto sair. E não está. Se o Instituto sair, a economia daqui vai mudar, vai ter uma outra grande perda, né? Não só a tragédia de Mariana com as mineradoras, mas vai ter uma outra grande perda e a cidade não vai conseguir sobreviver sem um outro tipo de renda, né? Eu não falo assim uma renda direta, mas qual é o tipo de renda? Com aquele vínculo, né, de que ter os estudantes aqui gera aluguel, gera compras maiores, né? Então supermercados vão ser atingidos, restaurantes vão ser atingidos, padarias vão ser atingidas. Eu, como microempresário, que eu tenho a minha barbearia aqui, eu já sou atingido, né? Porque às vezes o estudante já tem aquele negócio de gastar um pouco menos do que se deve, né? Então, o que acontece? Se eles saírem daqui, nem esse pouco a gente não vai ter. Então, tem que ser uma coisa já mais estudada.